Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de revisão para o TCU, né? Prova domingão agora, dia 2 de setembro, então vamos embora, vamos revisar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Putz, ô lei chata essa. Admito que nem a 8666, com todos os detalhes dela, consegue ser tão mala quanto essa Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 101 de 2000, né? Antes de começar então os estudos, eu deixo novamente meus contatos aí para vocês. Twitter, Miguel Z. Martins, o getalkmcompositor, gmail.com e o Face Miguel Zimmermann Martins. Pode me adicionar lá que a gente conversa um pouco. Vamos começar então. O que a gente precisa saber sobre a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal? Olha só, na ementa da LRF está lá, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. O que isso quer dizer? Quer dizer que a LRF veio para fazer com que o gestor não faça caca. A ideia é impedir o gestor de fazer porqueira, de gastar demais. Essa é o contexto da história. Se a gente pegar a definição da LRF, fala o seguinte, que ela veio fazer a definição de novos critérios para a geração de determinadas despesas públicas. Ou seja, ela também veio limitar determinadas despesas públicas. Como que ela faz isso? Pela necessidade de demonstrar a efetiva disponibilidade financeira, evitando-se assim a realização de gastos que, por falta de disponibilidade de caixa, fiquem sem pagamento. Por quê? A gente tem que entender o contexto de quando a LRF foi feita. A galera não planejava os gastos, não planejava. Então você ia ver lá, o orçamento inteiro da receita tributária estava sendo gasto para pagar pessoal, não sobrava nada. Ou senão estava sendo pago para pagar empréstimo que tinha sido feito, estava sendo gasto para pagar empréstimo, né? Então é bem complicado. Ela veio para evitar que sejam assumidos compromissos que o Estado não possa pagar, que a administração não possa pagar. Essa é a ideia da LRF. Ela vem definir critérios para a geração das despesas públicas, impondo a necessidade de demonstrar a efetiva disponibilidade financeira, evitando-se assim a realização de gastos que, por falta de disponibilidade de caixa, fiquem sem pagamentos. Ao longo do texto da LRF tem vários tipos de despesa. Eu vou falar só sobre alguns que são os mais importantes, que são os que geralmente caem nas provas. Espero sinceramente que caiam esses, né? Porque foram os que eu mais estudei. E que você daí vendo o vídeo também tá estudando. Então vamos torcer bastante para que caia sobre esses assuntos aqui que eu vou falar agora, beleza? Então vamos ver qual que é o rol das despesas no rol das despesas que a LRF traz. Eu vou falar primeiro sobre as despesas com a expansão da ação governamental. O que a LRF traz? Ela traz que alguns requisitos para que essas despesas sejam realizadas. Quais são esses requisitos? A estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, ou seja, para fazer essa despesa, para inserir essa despesa, que é uma despesa quase contínua, né, é necessário que tenha, junto com a autorização da despesa, a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Tem que ter também a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA, ou seja, tem que estar, essa despesa que vai ser feita tem que estar de acordo com o planejamento autorizado pelo Legislativo ao Executivo através da LOA, beleza? E também tem que ter uma outra declaração do ordenador de despesa de que tem compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Se você viu a minha aula passada falando sobre os estágios da despesa, você sabe que esses três instrumentos de planejamento que o governo utiliza são imprescindíveis para a LRF, porque as despesas com a expansão da ação governamental, elas sempre têm que estar ancoradas
com a compatibilidade do plano plurianual da LDO e da LOA, beleza? Então esse é um tipo de despesa, está lá no artigo 16 da LRF, você vai encontrar a tipificação desse artigo. Nós temos também as despesas obrigatórias, são despesas obrigatórias de caráter continuado. Essas despesas são decorrentes de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios, ou seja, por um período superior a 2 anos, beleza? Vai precisar da estimativa de impacto para o exercício de entrada em vigor e para os 2 subsequentes, não pode afetar o resultado das metas fiscais da LDO. Lembra que a LDO tem um anexo de metas fiscais? Não pode alterar esse resultado de metas fiscais e precisa compensar os efeitos nos anos seguintes, ou seja, tem que aumentar a receita dos anos seguintes para não afetar as metas fiscais que estão estabelecidas nesse anexo de metas fiscais da LDO. Então, para as despesas obrigatórias de caráter continuado, tem esses três requisitos e você vai encontrar mais sobre esse assunto no artigo 17 da LRF. Nossa, já ia falar da LDO, é tanta LDO na cabeça que é LOA, LDO, PPA, fica uma bagunça, né, gente? Mas acontece. Aí vem a grande tchan da história, né? Que são as despesas com pessoal. Tá lá, começa no artigo 18 da LRF. Essa é a parte que pega. Por que essa é a parte que pega, Miguel? Vamos ver aqui na tela. O somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos, os pensionistas, relativos a mandados eletivos, cargos, funções ou empregos, civis ou militares, membros de poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas ou variáveis, subsídios, proventos, meu Deus do céu, tanta coisa, ou seja, tudo. Todos os gastos com pessoal estão aqui dentro. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal, mas está dentro das despesas com pessoal. E essa despesa de pessoal, ela vai ser analisada da seguinte forma: você pega o que você gastou no mês, então pega hoje e soma com o que você gastou nos 11 meses anteriores. Então dá um período de 1 ano, só que pega hoje com 11 meses atrás, para adotar o regime de competência, beleza? Não é regime de caixa. Essa despesa de pessoal é regime de competência. Não quer dizer que quando saiu o dinheiro, mas quando era para ter saído, tá? E como funciona? Existe um limite legal de quanto da receita corrente líquida cada ente pode gastar com o pessoal. Beleza? Receita corrente líquida são as receitas, excetuando as transferências obrigatórias que tem que ser feita da receita corrente líquida. Quais são esses percentuais? Tem uma tabela que você vai ter que decorar. Não é a tabela mais gostosa de se decorar na vida, mas eu fiz ela bem bonitinha aí, galera. Vocês vão gostar, dá uma olhada aí, ó. Vamos começar pelos entes. A União, o limite global de gasto com o pessoal da União é 50%, o limite global dos estados é de 60% e dos municípios 60%. Então você já sabe que a União pode gastar até 50% da receita corrente líquida dela com o pessoal. Já os estados e os municípios podem gastar até 60%. Aí tem essa distribuição de como essa porcentagem desses 50% que a União gasta, 2,5% vai ser direcionado para o pessoal do Legislativo e do TCU, 6% para o pessoal do Judiciário, 40,9% para o pessoal do Executivo e 0,6% para o Ministério Público Federal. Mas olha só, pessoal, por que o Executivo recebe tanto?
Porque, querendo ou não, o grosso da história tá com o pessoal do executivo, né? É o pessoal do executivo que movimenta a máquina administrativa do Estado, que tem mais funcionários. Então, por isso que ele pode gastar um pouquinho mais. Nos estados, os estados, o legislativo e os tribunais de contas estaduais vão ter 3% dos 60% da receita corrente líquida. O judiciário vai ter 6% desses 60%. O executivo vai ter 49% e o Ministério Público Estadual vai ter 2%. Já nos municípios, legislativo mais o Tribunal de Contas dos municípios, 6%. Não tem judiciário no município, não tem Ministério Público no município. Não é verdade? E o executivo vai ficar com uma fatia de 54%. É coisa, hein? É dinheiro pra caramba, gente. Vocês não fazem ideia de tanto dinheiro que é isso. Não se enquadram no cálculo para despesa de pessoal. A indenização por demissão de servidores ou empregados relativos ao incentivo à demissão voluntária, ou seja, os planos de PDV, não entram nesse cálculo. Derivados da aplicação do disposto no inciso 2 do artigo 55 da Constituição, do 57, desculpa, decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior à da apuração do que se refere, ou seja, se é de um período antes desses 12 meses, né, de 13 meses atrás, e pelo regime de competência pagou como despesa de exercícios anteriores, não entra nesse limite de gasto com o pessoal. Com o pessoal do Distrito Federal, dos estados do Amapá, Roraima, vão ser custeados com recursos transferidos pela União. Beleza? Então é a União que vai pagar o pessoal de alguns entes do Distrito Federal, dos estados do Amapá e de Roraima também. Não se enquadram ainda também os gastos com os inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado por recursos diversos que estão aí na sua tela, que eu não vou ficar lendo, porque todo mundo sabe ler, né, galera? É só dar uma lida aí que você vai entender. Não é tão difícil assim. Na União, tem algumas observações importantes. A União, do percentual destinado ao Poder Executivo, 3% deve ser destacado para custeio das despesas com pessoal dos estados do Amapá, Roraima e do DF. Então, 3% de todo o orçamento do Executivo, lembra lá quanto que é? O orçamento do Executivo, 40,9%. Desses 40,9%, 3% vai ser destinado para os estados do Amapá, Roraima e do DF. No caso dos estados, quando houver no estado um Tribunal de Contas dos municípios, além do Tribunal de Contas dos estados, porque lembra que pode ter isso? Pode ter um Tribunal de Contas de município que vai auxiliar o TCE na prestação de conta dos prefeitos, né? Aí os gastos com o Poder Legislativo sobe para 3,4 e o Executivo diminui para 48, ou seja, de 3 sobe para 3,4, de 49 vai para 48,6, beleza? Nos municípios tem alguns limites instituídos pela Emenda Constitucional número 25 de 2000, que estabelece alguns limites anuais para despesas com folha de pagamento. Então é só dar uma lida na Constituição. Se eu não me engano, é o artigo 29 da Constituição, artigo 29A. Você vai encontrar esses limites que a Emenda Constitucional 25 de 2000 alterou, beleza? Mas aí você vai me perguntar, beleza, Miguel, a gente já sabe quando que tem que verificar o pessoal, né? Quem que tem que verificar e qual que é o percentual que eles podem atingir. Mas como que é feita essa verificação? A verificação é fácil, você vai entender aqui agora. Ó, é fácil mesmo, essa é a única parte mais fácil de entender. Municípios com menos de 50 mil habitantes, a verificação é feita a cada quadrimestre. Porém, por opção, pode ser feita semestralmente. Então, a regra, galera, é que a verificação é feita a cada quadrimestre. Porém, como tudo no direito, tem uma exceção. Qual que é a exceção? Municípios com menos de 50 mil habitantes podem fazer semestralmente. Podem, não é deve.
vem, ok? Então toma cuidado que a prova do CESP é certo e errado. Se a pergunta falar assim, municípios com menos de 50 mil habitantes podem fazer a verificação de gastos com pessoal semestralmente? Certo. Devem fazer semestralmente? Errado, porque podem, é uma opção, é uma faculdade. Discricionariedade, conveniência e oportunidade, beleza? Agora, o município com mais de 50 mil não tem, é vinculado, né? Você tem que fazer a cada quadrimestre, beleza? Cada quadrimestre vai fazer um levantamento. E como que se faz esse levantamento? Cabe ao Tribunal de Contas de cada ente da federação verificar os cálculos dos limites das despesas com o pessoal dos poderes e órgãos a qual ele tem jurisdição. E ainda alertar tais entes quando seu gasto com o pessoal atingir 90% do limite legal. Então, atingiu 90%, o Tribunal de Contas vai avisar aquele órgão, aquele departamento. Ô, galera, 90%, tá aqui, toma cuidado com o que vocês estão fazendo. Mas tem um detalhe, esse limite de 90% é apenas um alerta, não tem nenhuma sanção ainda, não acontece nada. É só falar, pessoal, vai dar merda. Capitão, isso vai dar errado, capitão, não vai dar certo não. Tá com 90% já, vocês vão dançar. Então é só um alerta, beleza? Mas aí acontece que aquele gestor tava nem aí com a paçoquinha, falou, 90% dá para ficar. 4 meses depois vai fazer a verificação, atingiu o limite, passou do limite prudencial. Qual que é o limite prudencial? 95% do valor do orçamento que poderia ser gasto. Chegou a 95% ou passou de 95%, aí, negão, o bicho pega. Aí ferrou. Por quê? Porque vão ter sanções para o órgão específico. Vamos ver quais são? Vai estar proibido de conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Ressalvada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, que está lá no 3710 da Constituição Federal. Não vai poder criar cargo, emprego ou função, não vai poder alterar a estrutura da carreira que implique aumento de despesa, não vai prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título. Mas dá uma olhada aqui, não pode contratar ninguém. Ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde ou segurança. Vamos analisar isso, gente? O que acontece? Já existia o cargo. O cargo já estava ocupado. Mas nessas 3 áreas, educação, saúde e segurança, são áreas primordiais, concorda? São áreas que não podem ficar descobertas. Não pode mesmo. Imagina sem professor na escola, sem polícia na rua, sem médico no postinho. Não que isso aconteça, né? Quase não acontece no dia a dia. Mas em teoria, como a lei é o mundo da país da Alice das Maravilhas, tudo é bonito, em teoria não poderia ocorrer, né? Então a LRF já fala que mesmo que o limite prudencial tenha sido atingido, caso haja falecimento ou aposentadoria desses servidores, educação, saúde ou segurança, o governo pode contratar e repor as peças que precisa. Não vai deixar a população descoberta, em teoria. Também fica proibido pagar hora extra, salvo a convocação extraordinária do Congresso Nacional, mas agora o Congresso não recebe mais grana quando é convocado extraordinariamente, né? Finalmente uma coisa decente. Aí ele ganha o prazo de 2 quadrimestres para eliminar o percentual excedente. Então, se ele tinha lá 97%, 100% ele atingiu. Esse 5% excedente, ele tem 2 quadrimestres para eliminar, sendo que no primeiro quadrimestre ele tem que reduzir 1/3 desse excesso, beleza? Ou seja, 5 lá ele vai ter que tirar 2, pelo menos 1,8 lá, desse 1,8%. E como que ele vai fazer isso? Primeira medida, reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargo em comissão e função de confiança. Tá vendo que é pelo menos 20%? Se ele reduzir 10%, ele não pode passar para o passo 2.
ele tem que ter reduzido pelo menos 20% do quadro de cargos com comissão e função de confiança. Ele reduziu lá 25% e não chegou no limite prudencial, não baixou dos 95%. Aí ele pode exonerar servidores não estáveis. Exonerou um tanto de servidores não estáveis. Não tem mais servidor não estável no departamento e ainda está acima dos 95%. Aí que vai poder ter a exoneração de servidor estável. Mas essa parte de exoneração de servidor estável é uma bagunça. Porque tem ampla defesa, contraditório. Qual defesa que você poderia dar? Olha, eu não posso ser exonerado porque eu sou mais importante do que o fulano ali que faz café. É meio difícil. Essa área, eu não vou entrar nessa área porque ela é bem doutrinária, é bem bagunçada mesmo, como funciona essa exoneração do servidor estável, beleza? Esgotado o prazo dos 2 quadrimestres e o nosso querido amigo gestor não fez o que deveria fazer, não conseguiu reduzir para baixo do limite prudencial. Tem penalização? Tem sanção? Tá aí, ó, tá aí na tela. Ficam suspensas as transferências voluntárias aos entes, ao ente que não conseguiu, salvo as destinadas à saúde, à educação e assistência social. As transferências obrigatórias, elas continuam do mesmo jeito, porque quem mandou fazer foi a Constituição, não foi leizinha, nada. Então não tem como barrar as transferências obrigatórias. Agora, as transferências voluntárias que não correspondam à saúde, educação e assistência social, aí essas podem ser, elas ficam suspensas, não podem ser, né? Elas ficam suspensas. Fica impedido de contratação de operação de crédito, salvo o refinanciamento da dívida mobiliária e as destinadas à redução de despesa com pessoal. Quando que a operação de crédito vai ser destinada à redução de despesa com pessoal? Imagina que você não tem grana em caixa, mas você quer demitir a galera do seu trabalho. Você faz um plano de demissão voluntária. Aí você consegue fazer um empréstimo para pagar esse PDV para os servidores irem embora. Beleza? E também fica proibido de receber garantia de outro ente federado. Tem algumas observações importantes para a gente finalizar, que a contagem do prazo, desse prazo de 2 quadrimestres, ela fica suspensa quando ocorrer calamidade pública, desastre, estado de emergência, essas coisas, desde que reconhecida pelo órgão legislativo a qual o ente esteja juridicamente vinculado, né? Haverá duplicação do prazo nos casos de crescimento real abaixo ou negativo do PIB. O que é esse real baixo aí? O que é crescimento real baixo? É um crescimento do PIB inferior a 1% num período de 4 trimestres. 4 trimestres, 4 vezes 3, 12. Se em um ano o crescimento do PIB for inferior a 1% a cada 3 meses, aí esse prazo vai ser duplicado. Então ele vai ter 4 quadrimestres para botar a casa em ordem e voltar com o limite de gasto de pessoal abaixo do nível prudencial. E serão anuladas qualquer despesa que aumente o gasto com o pessoal sem atender os requisitos básicos lá que a gente falou no 16 e no 17, beleza? Ou seja, tem que ter relatório de impacto no orçamento daquele ano, dos 2 anos subsequentes, tem que estar de acordo com o PPA, com a LDO, com a LOA, tem que estar tudo isso de acordo, beleza, pessoal? Esse foi um resumo rápido da LRF, eu falei dos principais pontos. Obviamente que como está na área específica, deve cair mais coisa, mas espero que essa videoaula tenha ajudado aí a clarear alguns pontos principais. Principalmente, pessoal, eu vou pôr aqui na tela de novo. Lembra do limite legal de 90% e o limite prudencial de 95%. As bancas costumam brincar com esses dois limites, falando que no limite de 90% vai ser aplicada alguma sanção e não vai. Limite de 90% é só um alerta. Lembra, municípios com menos de 50 mil habitantes é opção fazer a verificação a cada 6 meses, semestralmente. A regra é fazer quadrimestralmente, mas pode ser feita semestralmente quando o município tiver menos de 50 mil habitantes, beleza? Lembra aí, ó, tá na tela
de vocês os limites. União 50, Estado e município 60. Isso daí é da receita corrente líquida. Beleza, pessoal? Vamos nessa então, vamos continuar estudando, né? Boa prova aí, eu creio que não tenha mais nenhum vídeo até domingo, mas desejo boa prova para todo mundo. Deixo meus contatos aqui, quem quiser me adicionar no Twitter, Gtalk, no Face, tá aí de novo. E a gente se fala semana que vem. Um abraço, até mais, pessoal.